Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 25 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo, você tem um botão inscreva-se. Clica nele e deixe o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E aproveite ao máximo o conteúdo existente, principalmente a parte de aprendizado. Nessa análise de hoje, uma análise em que o Ibovespa subiu 2,1%. Nesse momento, o Kaique está dentro de uma mentoria coletiva com os alunos do curso. Se você é aluno do curso, vai lá na mentoria coletiva, vê o seu e-mail, tem um link lá de acesso, tudinho com as credenciais de acesso. Acessa lá, participe, tire todas as suas dúvidas. E só para falar, falei aqui do Kaique, mas para registrar que ele fica falando que eu pego a análise de fechamento só quando o Ibovespa fecha em queda. Olha a alta do Ibovespa, 2,1% no pregão de hoje. E aqui vamos lá falar não só do Ibovespa, como também do mini índice, do mini dólar. Depois disso, PTR4, Vale 3, Gol 4, Tasa 4, NIP 6, SUSB 3, BBDC 4, CSNA 3, EMBRE 3, DUC 3 e MGLU 3. São os ativos que abordarei nessa análise de fechamento do pregão. Mas antes de mais nada, eu vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita ao máximo esse momento para dar seu like, seu joinha. Agradeço demais sua valiosa audiência. Com esse like, esse joinha, você ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal e fazer com que novos investidores conheçam aqui o conteúdo de qualidade do canal. Lógico que você também pode fazer isso compartilhando aí com um grupo que você participa, com seu amigo, seu familiar. Eu agradeço já de imediato. Então vamos lá. Ibovespa, 2,1% de alta, pivô de alta no gráfico diário, com a correção, vamos dizer assim, ficou devendo em termos de tempo. Um pouquinho maior em termos de tempo seria bom. Poxa, Dalton, mas tem um sinal bem positivo aqui, um pivô de alta, beleza, é um sinal bom, bem positivo. Só que, na minha leitura, a expectativa de se ter algo muito relevante para cima, ou seja, a gente ver um outro movimento longo para cima, seria menor. Na minha opinião, em termos de probabilidade, é menor essa chance de se ter algo muito relevante para cima, de cara. Mas é um sinal positivo, onde o Ibovespa entra finalmente naquela região dos 110 mil pontos, conseguiu fechar acima dos 110 mil pontos. Mas essa região ela é válida como resistência na minha avaliação, na minha forma de fazer a leitura aí do gráfico, desde 110 mil até o patamar dos 111.500, 111.450 praticamente. Essa região, principalmente dos 110 mil, é válida como resistência até o fechamento dessa semana. O que significa dizer? Que o Ibovespa pode fechar em um pregão acima, vem outro mais acima e vem um que vem fecha abaixo. Ou seja, a semana pode terminar abaixo de 110 mil pontos. Só para mencionar que não é que isso vai acontecer, mas é que essa resistência ela continua sendo válida até pelo gráfico semanal até o fechamento dessa semana. E no gráfico diário, ela já pode até funcionar como patamar de suporte, mas principalmente eu olharia para suporte aqui nesse nível. Seria importante o Bovespa permanecer acima dessa região em torno de 109.150 pontos, 109.100 pontos, arredondando seria isso aqui, acima dessa região onde tem esse teste aqui desse topo e essa região também aqui. É uma região importante já de suporte. Abaixo disso, o próximo nível seria ali em torno dos 107.950, por volta de 107.950, e essa mínima aqui. Ou seja, por Ibovespa anular sua tendência de alta de curto prazo nesse momento, teria que acontecer algum movimento de baixa que venha para baixo dessa mínima aqui, que está localizada em 106.624. Então, de maneira geral, tendência de alta no gráfico diário, expectativa aí de testar aí o próximo nível de resistência, acima dos 110 mil pontos, 111.440. E depois disso, o próximo nível de resistência aí já seria mais relevante lá no 114.647. Mas antes aí tem um intermediário em 112.800. Mas primeira etapa, desafio nesse atual movimento de subida, 111.440. Seguindo para os futuros, no gráfico de 60 minutos, peço desculpa, no gráfico de 60 minutos dá para se observar que teve aqui o que? Um fundo ascendente. Opa, o gráfico de 60 minutos. Teve aqui uma sinalização, ou seja, abre caindo, gera um topo
e volta muito forte para cima. A partir do momento que supera essa máxima, que volta para cima do fechamento do pregão anterior, que foi ali na faixa de 109,015, fica muito mais para se buscar operações de compra. Ou seja, fundo ascendente, pivô de alta, ou seja, tentando pegar um movimento para cima. Por quê? Porque o mercado reverteu um topo descendente que era tecnicamente para cair, só que entra uma pressão compradora que já traz o preço para cima das médias e ainda rompe a máxima do topo aqui anterior, ou seja, anulando a tendência de baixa e entrando na tendência de alta no G60, alinhando muito mais para cima para buscar operações de compra. E aí no próximo pregão, abriu caindo, significa dizer que a gente teria uma expectativa de correção, de movimento de baixo caminhando para a média, ou mesmo de uma lateralização. Então, nesse cenário, abriu caindo, vindo para baixo de 110.700, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para baixo, pelo menos da média móvel exponencial de 3 períodos. Topo descendente ou pivô de baixo, mas principalmente topo descendente. Eu diria até que seria interessante acontecer para baixo dos 110.560 pontos, abaixo dessa região aqui, ó. Abre caindo e gera aqui sinalização para baixo desse patamar para fazer algum tipo de venda como topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Voltando aqui para o mini índice, que eu terminei digitando o código errado. E olhando para a ponta compradora, se abre subindo, dá para buscar compra? Dá. Só de fundo ascendente. Eu não ia... Por quê? Porque já tem um movimento longo para cima. Então eu ficaria um pouquinho mais para fundo ascendente para se buscar a operação de compra, preferencialmente o mais próximo possível da média móvel 3 períodos no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dólar bateu aqui nesse ponto e perdeu força, trabalhando muito mais na venda, ou seja, mais na posição de venda. O dólar está em tendência de baixa de curto prazo, veio aqui para cima, topo, fica muito mais para operação de venda. G60 também abriu subindo, ou seja, fez o contrário, né, do Ibov, que o Ibov abriu, o mini abriu caindo, aqui abriu subindo, opa, vou ficar mais pensando em compra. Só que aí já toma um candle desse contrário, já gerando um sinal de topo abaixo do topo anterior, tendência indefinida. E ficando no movimento de baixa até perder essa região e retomando a tendência de baixa, alinhando muito mais para todas as operações na ponta vendedora. Nesse momento está dentro de um processo de correção. Se abre subindo, fica focado em comprar fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos. Por outro lado, se abrir caindo, olharia para a ponta vendedora, olhando para o gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu caindo, topo descendente mais próximo possível da média ou mesmo abaixo já dos 5.445, foco maior em venda, abriu subindo, fundo ascendente para cima dessa região aqui, ou por exemplo ali na faixa dos 5.454, mais para a ponta compradora de day trade. Desculpa. Vamos para as ações. A PTR4 pregão de hoje, ótima alta, 3,26%, ativo caminhando forte para cima. Depois de uma lateralização aqui mais fraca, ou seja, o ativo já ganhou força para cima. Lembrando, não tem resistência histórica pela frente, continua aí mais livre para subida. Eu posso até pegar aqui, usar o Fibonacci em cima ali do pivô de alta do gráfico semanal. Deixa eu colocar aqui a questão do ajuste em relação ao imã, de grudar certinho aqui na mínima e aqui na máxima. Aqui, aqui nesse ponto e aqui também embaixo, só confirmando que está tudo certo. E aí a primeira projeção já foi abatida, 32,66, segunda projeção 36,17. Se a gente pegar aqui a projeção clássica, tem outra projeção na faixa dos R$ 35,51. Então são as projeções pelo gráfico semanal. Significa dizer que já vai direto lá? Não necessariamente, mas é o que está apontando para buscar uma região dos 35,50 nas próximas semanas, ou mesmo após uma correção pelo próprio gráfico semanal, ou seja, um zigue-zague aí ascendente, algo assim, ainda continua com a expectativa para cima. Então, ativo bem alinhado para cima. Para quem está comprado ainda, seria interessante trabalhar com stop abaixo aqui da mínima desse candle. Dá para trabalhar abaixo da mínima do candle de hoje? Até dá, porque foi um candle de força e rompeu aqui essas máximas anteriores, tanto dos dois últimos, desses dois candles, esse aqui. Então, daria para também trabalhar abaixo dos 31,58, 31,57, um stop de proteção de lucro. Abrir compra aqui nesse ponto de swing trade, já vejo afastado da média o preço,
seja, a relação risco-retorno começa a ficar desfavorável. Quanto mais próxima a entrada for da média, melhor ainda para se ter uma melhor relação risco-retorno e ela for a favor da média. Então, para uma nova compra de swing trade, o ideal seria ou buscar um fundo ascendente no gráfico diário próximo da média, ou mesmo pelo próprio gráfico de 60 minutos, falando de operação de swing trade. Vale 3 no dia de hoje. Tentou aqui, até conseguiu gerar um sinal de fundo, só que depois de ter perdido a sua tendência de alta, topos e fundo ascendente, ela perdeu a tendência de alta, superou a máxima do candle anterior, que é um candle de reversão chamado de martelo, só que como a tendência já não é mais de alta, já fica um risco maior de abrir a operação de compra nesse fundo. Quem abriu essa compra, o stop fica aqui embaixo, ou seja, quem está comprado no swing trade, curto prazo, dá para trabalhar com stop em R$ 82,07. Isso seria o ponto de stop, logo abaixo da mínima deste martelo padrão de alta dos candles. Aguarda mais 2 candles para fazer qualquer tipo de mudança para baixo da mínima do terceiro candle do movimento. A gente está falando então aqui de quarta, quinta, e na sexta-feira colocar o stop abaixo da mínima da quinta-feira, desculpa, se não ocorrer aí o stop antecipadamente. Desafio em termos de resistência, intermediário eu vejo ali na faixa dos 85,50 e depois 86,60. Acima disso, o próximo nível de resistência na faixa de 88,20. Lembrando que a ação gerou um sinalzinho de baixo no semanal e está dentro do processo de correção da sua tendência de alta de curto a médio prazo vista pelo gráfico semanal. Então, pelo gráfico semanal a tendência é de alta, mas no diário a tendência é indefinida, ou seja, sinalizando a possibilidade de se ter um movimento lateral no semanal ou um movimento de baixa, que é o que costuma trazer uma tendência mais indefinida ou mesmo de baixa no tempo gráfico inferior, que seria o gráfico diário. E aqui eu vou falar agora de Gol 4. Gol 4, a ação hoje houve uma recomendação, lembrando que as recomendações de swing trade, quem está sendo responsável pelas recomendações de swing trade, todas que foram recomendações que serviram de várias operações que deram certo aí na ponta vendedora, teve stop, teve objetivo, mas mais operações assertivas, o que deram certo na realidade, todas elas estão sendo executadas pelo nosso analista técnico aqui, o Lucas. Ele é o responsável hoje pelas recomendações de swing trade, Lucas Moraes. Tá? Inclusive não só swing trade, mas também está tocando inclusive uma carteira de criptomoedas que está dentro do nosso aplicativo aqui, DV Invest. Então, recomendou uma venda se perdesse aqui essa mínima, não aconteceu, ou seja, se acontecer ainda, continua válida a entrada na recomendação dele de perder aqui os R$ 16,05. Lógico que se ela voltar aqui para cima, ela anula completamente essa possibilidade de fazer essa venda. Então só está no aguardando, não foi executado. O outro ativo que ele recomendou venda foi a TASA 4, que recomendou venda se houvesse de novo aqui a perda dessa região. Então, como perdeu aqui, ele vendeu essa posição, fez essa venda. Deixa eu colocar aqui os dados da entrada. Lembrando que aqui a venda foi a favor ali de uma tendênciazinha de baixa, um pivôzinho de baixa, ainda com desafios importantes aqui pela frente. Essa venda, vou colocar aqui na tela para vocês os dados que ele recomendou. Na TASA, que é venda na faixa dos 21, volta de 21,30, stop em 22,66, trabalhando com a questão da volatilidade do papel para definir stop. Um stop de 6,38%, então uma volatilidade alta, você aloca menos capital no total na operação. 8% está aqui como executada. Objetivo lá nos R$ 19,26. Então ali, nesse momento a ação fechou em 21,58, a entrada foi por volta dos 21,30, então está negativa aí a operação. O outro ativo, que a gente já estava com a operação de venda em aberto, continua com a venda em aberto, mas com o stop lá em 86,85. Na verdade 97,30, desculpa. O NIP 6. Desculpa. A ação já tinha gerado um sinal negativo no pregão passado, segunda-feira, quando gerou um sinal de fundo negativo só para entender, né? Negativo para quem está vendido, que é o caso da operação do Lucas. Então vinha aqui numa tendênciazinha de baixa, essa subida já gera um sinal que pode anular essa tendência no rompimento dos 93,67, que se ela voltar para cima dessa região, realmente ela cria um viés mais negativo. Lembrando, o stop está lá em 97,30, então lá em cima aqui o stop da operação, não tem nenhuma mudança em relação a esse stop. E esses dois candles geram um sinal mais negativo de perder a expectativa de ter algo maior para baixo.
Então, quem quiser trabalhar com stop mais curto tem essa opção, mas a gente está optando aí de manter aí stop e objetivo dentro da administração que o Lucas vem fazendo já há um certo tempo nas operações aí de swing trade. E seguindo aqui, vou falar agora de BBDC4, que fechou muito bem o pregão de hoje, alta de quase 4%. A ação já tinha feito um candle bom no pregão anterior e hoje gerou um pivô de alta. Belo fechamento em alta. Quem entrou comprando o ativo no pivô de alta, que é uma das formas de entrada, de rompimento, superação dos 21,60, teve a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão. Tem a possibilidade de trabalhar já com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, em 21,11, ou trabalhar mesmo abaixo da mínima do último fundo ascendente, em 20,85. Só mudaria o stop novamente após uma nova mínima ascendente no gráfico diário, que seria a partir de amanhã, para na quinta-feira colocar o stop abaixo da mínima da quarta-feira. Seria uma das alternativas de condução do stop, trabalhar com stop mais curto na operação. Mas por enquanto apontando mais para cima, Dalton, onde é que fica próximo o nível de resistência desse ativo. Tem um nível que é válido até o fechamento dessa semana por volta dos 22,26. O segundo nível, pelo gráfico semanal, aqui na faixa dos 22,90. Vou dar até um zoom menos no gráfico diário, para vocês terem uma ideia que essa região que eu estou comentando ali na faixa dos 22,26 é essa região de fundo anterior. Só olhando pelo gráfico semanal aqui eu já consigo visualizar que aqui existe um sinal, um fundo no gráfico diário, que é isso aqui. E o outro nível é mais aqui para cima dessa região. Tem até um intermediário aqui que é ali na faixa dos 22,60. 22,60 seguido aqui pelo semanal na faixa dos 22,90. Então papel alinhado para cima, não tem motivo de saída para quem está comprado nessa ação. Prio 3, bela sinalização também de alta, um engolfozinho de alta no gráfico diário, outra possibilidade de entrada. Tanto os ativos, Itube 4 também gerou um belo sinal de alta, BBDC 4, foram ativos que foram abordados, para quem acompanhou aí o radar da semana, foram ativos que foram abordados no radar da semana. Então, aí foram ativos que foram mencionados para a questão aí de buscar possíveis oportunidades na ponta compradora de swing trade. Aqui é uma alternativa, trabalhando com stop ficaria onde, né? Eu, entrando comprando esse papel agora, colocaria o stop ali na faixa dos R$ 22,89, tentando pegar um movimento para cima. Pelo menos aguardando aí mais uns 2 a 3 pregões para fazer qualquer mudança desse stop na operação de compra do papel. Então, bem alinhado aí para cima também a Prio 3. Gráfico semanal dando movimento de alta, tudo certo para a ação. E Duque 3, ação que foi selecionada, escolhida ali dentro do meu perfil no Instagram, aqui ó, o Dalton Vieira. Lá no Instagram você pode acompanhar. Teve essa sinalização aqui de alta, alta forte 6%. É basicamente um pivô de alta. Assim, a ação veio, parou aqui, aí vem aqui e perdeu um pouco de força, lateralizou tudo dentro de um grande candle de alta e faz esse rompimento. Quase que um pivô de alta. Só que eu olho para o semanal, ela continua travada aqui em cima de um nível importante de resistência por volta dos 20,90 e depois tem a média móvel 3 períodos ali na faixa dos 21,44 e acima disso resistência em 21,85. Mas tecnicamente a expectativa maior é para cima, ou seja, depois desse candle a expectativa é um pouco maior de subida. Dá para eu abrir compra aqui? Até dá, mas eu não animo não, porque o stop fica muito grande para entrar comprando essa ação aqui, ainda abaixo de alguns níveis importantes de resistência. O que eu mais me animaria seria ou ela lateraliza aqui entre as médias, para fazer uma compra de pivô de alta, ou ela passa um pouquinho disso e faz um fundo ascendente já ir para cima da região em torno dos R$21, por volta de R$21. Então, isso me chamaria mais atenção para a abertura de compra de swing trade em IDUC 3. É lógico que quem está comprado tem a ótima opção, na minha opinião, comprar no swing trade, de trabalhar com stop em 19,34, logo abaixo da mínima desse grande candle de alta. MGLU 3 fechou em alta de 5,16%. 5,16%. A ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, beleza? Só que gerou um sinal forte para baixo aqui, nesse candle. Ou seja, o que isso significa? Significa dizer que essa tendência de alta está fraca ainda, comparando com esse longo movimento de queda de poucos dias. A gente já tem vários dias aqui e ela não conseguiu nem romper essa máxima.
Então, por enquanto, os compradores estão mais fracos nesse ativo, mas mantendo ali a última sinalização no gráfico semanal de se ter um movimento para cima, de poder buscar a média móvel 3 períodos. Dá para buscar compra aqui nesse rompimento dessa máxima stop aqui? Até dá. Não vejo como sendo dos melhores cenários, mas ainda é uma das alternativas, porque vai comprar, tem essa resistência pela frente e essa aqui. Então, em relação ao risco-retorno, se eu pegar aqui essa distância daqui para cá, que é o meu stop, e olhar a distância que tem aqui, já para essa resistência aqui já é pequena, para cá é menor do que 1 para 1. Então, assim, tem dois desafios muito próximos pela frente, por isso tem um risco maior nessa posição comprada, mesmo que tenha sido um candle de recuperação em cima de um topo anterior, que é a chamada mudança de polaridade, o que era a resistência funcionando como suporte. Então, entrou comprando, coloca o stop abaixo ou está comprado, coloca o stop abaixo de 6,20 da mínima do pregão de hoje. Em 6,19 já estaria de bom tamanho. SUSB3, enquanto alguns papéis estão puxando para cima, a SUSB3 puxou para baixo e anulou sua tendência de alta de curto prazo, perdeu a mínima do fundo anterior. Então, se a partir desse momento a SUSB3 gerar aqui a lateralização, pivô de baixo ou topo descendente para baixo dessa região aqui que ela perdeu já no pregão anterior, que é ali em torno dos 58,50, foco em venda de swing trade. Trabalharia mais na venda de swing trade. Então porque ela no semanal ela tinha gerado um pivôzinho de alta e ela abortou o pivô de alta. Ela já criou uma tendência indefinida pelo gráfico semanal e pelo gráfico diário, mas com viés de baixa. Então fica um pouco mais para planejar a operação de venda. Não faria venda agora, nem abriria compra, mas eu ficaria muito mais interessado em buscar operações de venda em SUSB3 nos próximos pregões. E CSNA3, ação que gerou um sinal de fundo, depois de ter perdido o fundo anterior, que aí deixou a tendência indefinida. Qual o lado negativo dessa entrada aqui, desse fundo? Primeiro que o fundo anterior foi perdido, então a tendência já estava comprando dentro da tendência indefinida. Segundo ponto, candle muito grande para o stop comparado à distância para a máxima do topo, né? Porque ela tem duas resistências, esse topo que foi respeitado aqui e essa outra máxima. Então, dupla resistência, relação risco-retorno inferior a 1 para 1, para a máxima do topo mais recente. Então é uma operação que tem um risco maior. Não que ela vai dar errado, mas começou fraca. Superou a máxima pregão anterior e começou bem fraco. O stop fica bem, para quem está comprado, stop em 24,72 em cima desse ativo. E aguarda pelo menos mais uns 2 pregões para fazer qualquer mudança desse stop na operação. Lembrando, tendência indefinida no curto prazo para a CSNA3. E falando aqui da Apple, a BDR, né? Nós tivemos no pregão passado, segunda-feira, candle de reversão, martelo, mas sem confirmação. O que esse candle simboliza? Simboliza a chance de parar a queda após a superação da máxima dele, aumentar a probabilidade de se ter um movimento de subida, reverter um movimento de baixo para um movimento de subida. Só que isso não aconteceu ainda, não superou essa máxima. Então precisa superar essa máxima aqui para confirmar o martelo. Como fez um candle de indefinição, se oscilar também acima da máxima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de subida. Lembrando que a tendência aqui já é uma tendência mais de baixa no gráfico diário. Caiu, tentou subir, fez pivôzinho de baixa, enfim, ativo mais dentro da tendência de baixa, para baixo das médias. Então qualquer compra que vai ter um risco maior, eu não exigiria tanto para cima. A média seria já um dos pontos de possível realização de lucro, que nesse momento está em 92,73. E para gerar compra pelo gráfico semanal, aguardaria algum sinal também de alta de fundo ascendente. Só o que chama atenção aqui é a questão da retração do último movimento de subida do gráfico semanal, que é ali está na realidade já na região abaixo até de 61,8%. Então passou, mas se gerar sinal de alta aqui a partir desse ponto, fecha acima do 61,8% e supera essa máxima na semana que vem, possibilidade de compra de position trade. Essa seria a alternativa em Apple, mas por enquanto não tem esse sinal de alta. Qualquer possibilidade de compra aqui seria mais de swing trade e arriscando mais contra a tendência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.